do canal Beleza? Eu sou o Naldo Moura. Eu sou a Márcia Moura. Para mais um vídeo aqui no nosso canal. Antes de começar esse vídeo, vamos fazer o que, amor? Compartilhar, se inscrever, deixar o seu like e muito like. E vamos para onde? Pro vídeo! So back to what I was saying. Could be Então, galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco da nossa história quando a gente chegou aqui em Curitiba. Para quem não sabe, eu e minha esposa viemos namorando de Belém. A gente chegou aqui no dia 14 de abril de 2016. A gente morou ali com os pais dela em torno de 6 meses. Aí a gente casou em dezembro de 2017, né? A gente casou em dezembro de 2017, no dia 9. Depois que a gente casou, a gente foi morar sozinho numa casa que a amiga dela, tipo, cedeu pra gente, pagava um aluguel mais em conta e tal. E aí eu trabalhava numa padaria aqui no centro de Curitiba. Morávamos em Araucária, aí eu ia todo dia pra essa padaria. Eu acabei arrumando pra minha esposa lá também. de balconista. De balconista, né? Depois, aí a gente saía às 5 horas da manhã, ia trabalhar e tudo. E nesse meio tempo que a gente estava já aqui morando, com 4 meses, ela engravidou, minha esposa engravidou. Uma gravidez tipo, inesperada, que a gente não estava programando. E a gente estava, depois disso, depois que ela engravidou, a gente mudou para uma casa da Simone, uma amiga nossa que tinha lá. E a gente continuou trabalhando, né? E a gente, como a gente saía muito cedo, teve uma vez que a gente tava saindo de casa e veio uma moto toda velha, tipo, parando assim. Daí a gente pensou que os caras tava... Tipo, a moto tava dando problema, né? Mas era... Os caras vieram assaltar a gente. Para a minha esposa, tudo. A Márcia, tipo, ela ficou muito nervosa naquela noite. Levaram meu celular, levaram as coisas dela, as coisas íntimas dela. Levaram um pouquinho de dinheiro que nós tínhamos da passagem. E assim, sempre como a gente levantava muito cedo, eu levantava 4h20 da madrugada, né? Pra gente se arrumar, sair a tempo e pegar o ônibus a tempo, o primeiro ônibus da manhã. E sempre que a gente saía, como era muito cedo, a gente sempre olhava muito pros lados, assim, tipo, bem preocupado em acontecer alguma coisa. E nesse dia não foi diferente, né? E eu, sempre mais medrosa, assim, né? Tinha mais receio de acontecer alguma coisa. Nesse dia, assim que a gente foi saindo, que eu abri o portão, lembro que foi até eu que abri o portão, eu já olhei para um lado, olhei para o outro. E aí, quando a gente fechou o portão, que a gente olhou para a direção de cima, assim, da rua, né? Que é um pouco subida. A gente viu num canto de uma rua onde tem um posto de saúde. A gente viu um clarão, assim, sabe? Tipo de farol, alguma coisa assim. Aí eu já fiquei preocupada, eu já falei pra ele, nossa, amor, tem uma luz estranha. Daí a gente começou a ouvir barulho de moto. E a gente já ficou, assim, atento, né? A gente falou, vamos andar mais rápido, né? Eu tava bem no início da gravidez, eu já sabia já que eu tava grávida. Então, a gente começou a ver aquele barulho de moto e quando a gente se deu conta, realmente tava vindo a moto de atrás da gente pra roubar. Tá, e quando a gente se deu conta, assaltaram a gente e foi um transtorno muito grande, né, pra mim, que eu fiquei muito abalada com aquilo. Eu não consegui nem trabalhar direito nesse dia, foi muito difícil. E depois desse dia foi pior. Comecei a ficar mais abalada, mais triste com a situação e início de gravidez. Nervosa também, né? Muito nervosa. Início de gravidez a gente tem que se cuidar no máximo, não fazer esforço, não carregar peso, para mesmo não perder, porque o início de uma gravidez é muito fácil de sofrer um aborto. Então nessa semana eu fiquei muito abalada, foi muito difícil mesmo, e com mais uns problemas que eu tava tendo no trabalho. Depois do dia do assalto, se eu não me engano, não sei se foi no fim dessa semana ou foi no início da outra, que eu tava no meu trabalho normalmente, e daí eu senti o sangue descendo assim na minha perna. Daí foi quando já tinha uma grávida lá, uma amiga minha, ela falou, Márcia, isso é aborto, tá sofrendo aborto, não é menstruação. Você carregou peso? Eu falei, não, só subia muito a escada. Nesse dia eu tinha subido muito a escada, né, com algumas coisinhas, mas em si não era tanto peso, era mais forma com alguma coisa. E desse dia, a partir desse dia que eu tive o aborto, eu sofri mais um pouco nesse mesmo dia, porque a gente foi pro hospital e a médica lá, tinha um rapaz que estava auxiliando ela, ele me viu e ele falou, é normal sofrer um aborto no início da gravidez. Então, assim,
Foi muito difícil eu ouvir isso, porque eu imaginei que eu ainda não tinha perdido. E realmente, Não tinha, né? eu ainda não tinha perdido. Eu ainda tava ainda com feto dentro de mim. E eles disseram que eu já tinha perdido. A ideia não cortando você, aí eles liberaram ela, né? E, tipo, a gente tava no comecinho de casado. A gente tava, não tinha nem um ano que a gente tava em Curitiba. Então a gente ainda não tinha estabilizado bem. A gravidez não era, tipo, foi um descuido, não era ainda para acontecer, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E nesse dia a gente tava sem dinheiro. Um amigo nosso tinha levado a gente lá no hospital. E quando a gente, pra voltar, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. A gente voltou andando. Andando. Andemos mais de 2 horas, eu acho, andando. Eu tinha dor que parece assim que alguma coisa tava. Parece que alguém pegava assim dentro do meu útero com a mão e puxava assim. Era uma Muita, dor então terrível que eu a falava, amor, gente, vamos parar de andar um pouco, porque eu a não gente aguento. parava, E daí ainda assim, eu ainda tava com feto dentro de mim. a gente chegou no trabalho de volta depois de 2 horas andando e foi bem difícil, né? Mas a gente tava no começo. Eu acho que a gente, tipo, naquele momento, assim, a gente quisesse desistir por causa de então ela perdeu, mas mesmo assim a gente não desistiu. A gente continuou, a gente, tipo, foi. Quando chegou no trabalho, que ela foi realmente, que ela foi no banheiro, que o feto saiu, aí ela ficou mais. Eu orei a Deus, eu sentei no refeitório e falei, Senhor, tá em tuas mãos, faz a tua vontade. E eu tive o impulso, eu não queria fazer nada no vaso, simplesmente eu tive o impulso de ir até o vaso, levantar a tampa, sentar. Isso que eu sentei, eu senti assim, desceu assim, caindo dentro do vaso. E foi uma coisa assim tão impactante pra mim, tão impactante aquilo que eu tava vivendo, que eu não sei como, mas eu meti a mão Você dentro do tava vaso, com 19 anos, né? Ia 19. fazer 19 anos, então Eu era muito meti a minha nova. mão no vaso, assim, peguei aquilo, assim, tipo, cheio de sangue, sabe? Peguei, fiquei segurando e não conseguia chorar, só fiquei, assim, muito abalada. E depois disso foi que já eu fui no médico, né? Eu fui no posto de saúde, que eu ia ter consulta na semana seguinte, na terça-feira, essa é a minha primeira consulta. E a médica que ia me consultar, eu expliquei pra ela como era, né, aquela carne, aquele negócio assim. E ela falou, e do jeito que eu expliquei pra ela, ela falou que era muito provável que fosse gêmeos. Muito provável que fosse gêmeos, porque ela falou que se fosse um feto seria uma bolinha pequena ainda. Só que tinha assim, parece que muita carne ali envolvida e tinha duas bolinhas, tinha uma maiorzinha e uma bem menor. Menor. E ela estava só numa carne assim, numa pele segurando as duas. Ela estava dividida assim, e só uma pelezinha assim e mais umas carnes assim em volta, sabe? Com muito sangue, muito. E eu peguei aquilo e eu falei, ela falou, provavelmente seria gêmeos. E o teu corpo não aceitou de início. Teu corpo mesmo expulsou, né? Tanto que foi, como a gente falou, foi um aborto espontâneo. Não fui eu que quis E tirar a gente nada, não. assim. E na minha família tem gêmeos. Eu tenho duas irmãs que são gêmeas, eu tenho duas primas que são gêmeos, mais alguém na família que é gêmeos com outra pessoa. A gente não esperava. A gente, tipo. A gente não entendeu naquele momento, né? Mas a gente mais pra frente foi entender. Como Deus trabalhou na nossa vida, como estava na, a gente passou por essa dificuldade. Depois disso, a minha esposa entrou numa depressão muito grande que ninguém. O pastor foi lá, orou, a gente estava orando, eu ficava lá em casa orando para os pais dela e a gente buscando a Deus e ela tipo e saía para trabalhar, mas quando chegava ela não saía, ela se enfornava dentro de um quarto lá e foi uma Na luta. verdade, quando dava 4h20 da manhã, eu só faltava chorar, porque eu não queria nem sair para trabalhar. Mas eu ia porque eu sabia que eu tinha que ir trabalhar, mas não tinha E ânimo para nada mais. foi isso demorou, durou em torno de 1 mês e meio, 2 meses, né? Mais de 2 meses. Bem mais. Até o Ela tava, tipo, colégio. emagreceu muito, tava muito ruim. A gente orava e tudo, nada, nada, nada. E quando foi uma vez, Deus usou uma vizinha nossa que era amiga, né? Que a gente morava na casa dela. Uma amigona nossa, desde o início que a gente veio morar pra cá, nossa, Ela, sempre Deus usava muito ela em tudo. ela nos Em ajudava tudo, assim, bastante nossa. com cesta básica, com as coisas. Então a gente é muito grato a ela. A gente é muito grato a ela em tudo. Então ela chegou com a Márcia e falou: Nossa, eu me inspiro tanto em você e tudo. E a Márcia conseguiu se levantar e depois disso ela melhorou. Graças a Deus começamos a nossa vida de novo. E eu fiquei nesse trabalho que a gente estava 7 meses. Depois eu saí desse trabalho, não recebi. Descobri que o cara não pagava INSS, eu não recebi, tipo, saí com uma mão na frente e outra atrás.
Então passei por vários, a gente no começo do casamento, a gente não tinha nossas coisas, não tinha ainda muita coisa, né? E o que a gente tinha era pouco que a gente tinha ganhado. E eu dependia do dinheiro, tipo, a gente não casou por causa que a gente não tinha dinheiro pra casar. Então a gente casou só no cartório. Não, na verdade não é que a gente não casou porque não tinha dinheiro. E também a Que- gente não queria, eu tipo, não fazer. tenho Ela vontade não de tem, casar. ela não tem. Não tenho. E eu tô só um cara, tipo, que nem festa de aniversário eu nunca tive. Então, Eu falei, não tenho, eu nunca me vi de vestido de noiva. Não gosto, nem me daí, vejo nisso. aí, Uma coisa minha. Então tem gente que casou no cartório. E somos felizes até hoje, gente. Não precisa casar na igreja pra você gastar 10 mil e tu ser feliz pro resto da tua vida. De repente, daqui a um mês, tu já tá separado. e a gente, tipo, graças a Deus, eu saí desse trabalho e não recebi INSS, não recebi dia de acerto direito, o cara não pagava, o cara descobriu que o cara era um pilantra e tudo. Beleza, daí eu consegui um emprego em um mercado. Fiquei 1 ano e 3 meses nesse mercado. No dia 21 de agosto de 2018 eu entrei nesse mercado. E quando eu entrei nesse mercado, no dia 21 de agosto, no dia 28 foi a minha primeira folga. Eu lembro benzinho. Daí eu tava em casa, tudo feliz. Nossa, amor, eu arrumei um emprego bom e tal. Aí fiquei na minha primeira folga. Aí beleza, tô lá em casa, a Márcia estava estudando. Daí lá na casa que a gente morava tinha uma casa que tinha um muro grande assim, de 7 metros de altura no segundo andar da casa. E mais um telhado, né? Aí eu tava lá, tipo, por lá, ajudando, o meu sogro tava fazendo um negócio ali. Eu tava ajudando o sogro, daí eu fiquei embaixo do telhado, assim. Aí eu tô lá ajudando o meu sogro lá, quando eu vejo o telhado desabou. Então, daí, como eu tava ajudando o meu sogro, né, lá, o sogro tava fazendo alguma coisa lá na casa da mulher. Aí, só que antes de eu falar sobre esse acidente, eu vou falar, tipo, de um propósito que eu tinha com Deus. A gente alugar uma casa maior, pra gente morar e tudo. Eu já tava num emprego bom. E a gente, tipo, alugou a casa, começamos a fazer uma célula lá em casa, lá para atrair jovens lá para casa. E eu comecei nesse emprego lá. Eu comecei nesse emprego no dia 21 de agosto, como eu falei. E no dia 28 era a minha folga. Então no dia 27 nós tinha célula, que era na segunda-feira. Só que surgiu mais encomenda lá no trabalho, eu acabei me atrasando. Daí eu mandei mensagem pra Márcia do celular de outra pessoa lá, falando, amor, vamos cancelar. Só que a Márcia não entendeu a mensagem. E eu falando, ela falou, mas o que que tá mandando mensagem pra mim? Que ela não percebeu que era eu. É, como era um número Um diferente, número né? diferente, Aí eu daí falei, ela... amor, mas essa pessoa tá me chamando de amor. E não me veio na minha mente que poderia ser ele usando o telefone de um amigo do trabalho. Aí Aí ele eu falou, falando da cancela. célula, cancelar a célula, isso aqui. Mesmo assim, ela não cancelou, né? Ela, tipo... E eu tinha que ir pra aula nesse dia. Eu falei, que estranho essa mensagem, cancela, fala pro Matheus, não sei. Deus, ele simplesmente ele deu um apagão na minha mente, eu não entendi nada. E eu simplesmente não fui pro colégio. Dei início à célula, foi uma benção, a sala Deu lotou. mais de 22 pessoas nesse dia. Foi Eu muita cheguei... benção lá em casa nesse culto, nesse dia. Fizemos um lanche bem gostoso, um cachorro quente, foi benção. Eu cheguei, era 10 horas da noite, que de barulho lá em casa, e quando eu entrei na casa, a sala tava Cheia. lotada, né? Cheia. Então, tipo, foi uma benção. Foi uma benção pra gente, né? Daí, só que assim, beleza. E no outro dia, daí surgiu, eu tava ajudando o sogro lá em casa, tava de folga e tudo. Aí ajudei o sogro na parte da manhã ali, que ele tava fazendo um serviço lá. Só que atrás de casa tinha um sobrado que tinha um muro de 7 metros de altura e com 1 metro de largura, com 1 metro de altura e mais um telhado, né? E eu tava ali com o sogro ali, trabalhando, né? A minha mãe estava lá na frente de casa, isso era 13h30 da tarde já. Quando eu desço a escada assim, que eu dei um passo, o muro que tava lá da casa, lá em cima com o telhado, não estralou, não fez nada, simplesmente caiu em cima de mim. Desabou tudo. Desabou tudo. 7 metros de largura com 1 metro de altura e mais um telhado. Desabou tudo em cima de mim. Um pedaço de concreto desse tamanho, eu caí na cabeça da gente, é o suficiente para matar. Então Deus foi tão bom, parece que quando eu desci da escada, alguém me empurrou assim tão rápido na minha costa, que o negócio caiu, pegou tipo raspando a minha cabeça, pegou na parte da minha costa lá por trás e pegou na minha perna uns pedaços de concreto assim. A minha perna quebrou na hora. Rasgou a minha perna na hora. Quebrou, o osso varou pro lado.
E todo mundo entrou em desespero naquela hora ali. A Márcia estava lá na frente, quando a Márcia viu, tipo, eu pensei que eu ia morrer naquele momento. Meu sogro pulou, me segurou já ali, me ajudando, que eu não tava conseguindo respirar. Aí chamaram o bombeiro, o SEAT, né? Aí o SEAT chegou depois de 15 minutos, tava muito sangue. A minha perna tava pendurada para um lado e o osso tipo tava muito É feio. que, como foi fratura exposta, daí ele perdeu muito sangue, né? E tinha muito entulho, tinha muito tijolo. Pedra E como a tijolo, carne dele estava pedra. exposta, tinha muito entulho em volta da pele dele. Então aquilo fazia ele sentir muito mais dor ainda do que a A fratura que fratura que já tava tinha sido o osso feita, né? varado para fora, né? Aí o SEAT chegou, me reanimaram. Eles viram que o negócio era muito grave, chamaram o helicóptero lá. Daqui a pouco o helicóptero chegou. Aí a Márcia desesperada, a vizinha lá, todo mundo desesperado. Aí eu fui na ambulância, não consegui ir na ambulância. Porque quando a ambulância andava e subia na lombada, eu gritava, daí tive. Pra me chegar no helicóptero foi uma luta. Aí me colocaram no helicóptero, depois de 4 minutinhos eu tava num Trabalhador, que é um hospital que tem aqui em Curitiba. Eu fui, tipo, atendido muito bem, desci lá na rampa do helicóptero, já tinha lá umas 18 pessoas me esperando lá, me prepararam, me levaram para a sala de cirurgia o mais rápido possível e fizeram um trabalho na minha perna muito bom, que tanto é, o cara falou, a tua perna ficou mais bonita que já era. Mas então eu fiquei 4 dias internado, passei por 2 cirurgias. Me deram tipo 7 meses para me voltar pro meu trabalho. Agora imagine, 7 dias que eu tava no emprego novo, a gente casado novo, as coisas tipo tava começando a dar certo. Aí tivemos de sair lá da casa que a gente tava para voltar a morar com o sogro, porque eu não ia conseguir pagar mais aluguel. Fiquei pelo INSS, dando essa demorou 2 meses para me pagar. E eu não, quando eu voltei para casa, eu não conseguia tomar banho sozinho por causa que eu fiquei durante 20 dias jogando sangue pela boca, os meus órgãos por dentro parecia que estava tudo destruído. Eu não conseguia dormir. A minha esposa, ela pegava de noite, ela ficava me mudando de posição. Então por 20 dias ela não conseguia me tomar banho, eu não conseguia comer sozinho. Ela que me dava banho, ela que me deitava, ela que fazia tudo para mim. E isso depois que a gente começou a passar por esse momento, a gente foi entender por que que Deus não deixou que ela ficasse grávida. Por que que Deus não deixou que essa gravidez dela fosse para frente. Porque um mês depois que aconteceu isso com ela, veio acontecer isso comigo, de eu ficar em casa praticamente Por um tempo inválido, assim. inválido, sem poder tomar banho, sem poder deitar na posição que eu gosto na cama. E ela, tipo, fazia tudo. E eu fiquei. Depois eu vou estar nesse vídeo, eu vou estar postando aí as fotos do meu acidente. Foi muito difícil. Aí as fotos do meu acidente. Foi muito difícil no meu emprego novo. Fazia 8 dias que eu estava trabalhando, então eu tive de me afastar por. Eu ia me afastar por 7 meses do meu trabalho. Mas Deus foi tão bom que ele estava cuidando de todas as coisas, né? O médico falou, 7 meses no máximo vai ficar afastado pelo INSS. E eu, tipo, com 20 dias já não aguentava mais, eu queria andar, mas não conseguia. Eu tava ficando louco em casa, não podia fazer nada, até para tomar Xarope, banho. ficou um xarope, um chato. E murmurando, murmurava e tal, tava muito difícil. E graças a Deus, a minha esposa cuidou de mim, estava sempre ali do meu lado, sempre cuidando de mim, a gente passando por dificuldade, Isso aí. e ela tipo, sempre me dando força, sempre falando, não, amor, vamos conseguir e tal. O mais interessante, gente, de 50 dias, eu lembro benzinho, 50 dias, 49 dias eu em casa, me recuperando. Eu voltei no médico, lá no Trabalhador. E pra gente voltar no Trabalhador, meu Deus, tinha de ficar o dia inteiro lá. E eu tudo arrebentado. Com 50 dias eu voltei no Trabalhador. O médico fez um raio-x da minha perna. Ele, tipo, cara, eu não entendo, não sei o que aconteceu. A tua perna tá colada, teu osso tá colado, você tá bom,
se você quiser trabalhar ou começar a trabalhar hoje, eu te libero. Eu falei, não, doutor, eu quero. Uma recuperação de 7 meses. Em 50 dias ele me liberou. Eu fui no médico da empresa que eu trabalhava. Falei lá, peguei o papel, tudo que ele tinha me liberado, fui. Ninguém acreditou, mas eu sei que Deus estava no controle, porque ele tinha permitido acontecer isso comigo. Era para me provar que ele estava no controle da minha vida e que não era para me deixar, tipo, eu fazer nada para depois, deixar nada para depois. Eu sou assim. E hoje, tipo, eu pego comigo, se eu dou minha palavra X, a minha palavra tem que ser X. Porque a gente às vezes promete alguma coisa e a gente não pode cumprir, ou se não cumprir, às vezes as coisas tipo recaem em cima da gente, né? E a pior promessa que se pode fazer é quando se faz pra Deus, né? Senhor, toda segunda-feira vai ser tua. Eu falei, tipo, nossa, Senhor, toda segunda-feira vai ser tua e tal, a gente vai fazer aí o negócio. Só que eu descumpri a minha promessa e eu não honrei com a minha palavra. Sofri as consequências. E, gente, esse momento desse acidente, Deus, ele me preparou, porque ele falou que eu tava, tipo assim, que eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero de ver a situação, mas eu tava tão ligada, assim, com Deus, eu tava no nível espiritual, assim, tão tremendo com Deus, que eu passei uma semana, praticamente todo dia, com aquele anseio de falar em línguas, porque eu lavava a louça falando com Deus, Senhor, me dá fé. Eu pedia tanta fé pra Deus, e o dia inteiro, gente, eu nunca, na minha vida, que eu não me lembro que eu passei uma situação assim, que o Espírito Santo eu senti ele em todo momento na minha vida. Deus me preparou tremendamente, tanto que no dia, no dia que ele ia folgar, antes do dia dele folgar, ele falou, amanhã eu vou ajudar o sogro. Eu falei, vai ajudar o papai? Ele, mas amanhã é tua folga. Não, eu vou levantar cedo, fazer um café e levar lá atrás pra ele, pra gente trabalhar, pra me ajudar ele. E eu fazendo almoço, da janela da cozinha ficava de frente pra casa da vizinha, onde estava tendo a construção. Eu vi ele subir na escada, aí eu falei, meu Deus, já pensou se o Naldo cai e quebra a perna? E ele me falou, depois do acidente, assim, que ele teve o mesmo pensamento. Na verdade, eu tive Ele se viu. meio que uma visão, né? Eu caindo de lá e quebrando a perna, eu indo na maca. Assim. E depois disso aconteceu comigo. E o que aconteceu foi isso, Deus me preparou, tanto que na segunda-feira eu que dirigi a célula. Eu nunca tinha dirigido nada na igreja, só uma vez que eu preguei. Que era eu que fazia, né? Só uma vez que eu preguei no círculo de oração, mas também porque Deus falou no culto comigo, filho, tu vai pregar hoje. Eu acho que foi essas 2 vezes só que eu tomei direção de algo na igreja, assim, pra Deus. Então, tomei direção da célula naquele dia e depois disso, naquela semana seguinte, assim, antes, né, na semana seguinte. Ela tipo, foi a base de tudo, né? Porque, gente, eu via meu marido naquela situação, eu saí correndo igual uma louca, no meio daqueles entulhos, aquela poeirada que subiu, e eu tentava entrar no meio daquela poeira, e quando eu vi ele ali, eu me ajoelhei, coloquei a cabeça dele no meu joelho, nos 2 joelhos, e orava. Eu fiquei por um tempo sem respirar, porque como caiu muito peso em cima de mim, eu não conseguia, né? E eu falava pra ele, falei, moço, tá me ouvindo? Vamos cantar. A gente cantava. E eu cantava. E eu orava, falei, amor, vamos orar. E todo mundo, eu via assim, todo mundo parece que era um arrebatamento, todo mundo tava num desespero tão grande. E eu olhava pra todo mundo, olhava pro meu pai ele tinha um olhar de, sei lá, não sei nem explicar. Ele tava desesperado. Ele tava assim, abalado, ele tava sem chão. Ficou branco, sem chão. E eu via todo mundo, ai meu Deus, aquele desespero. E eu falava, amor, calma, respira, vamos orar, vamos cantar. E daqui a pouco já chegou a ambulância, e daí já foram animando ele, perguntando o nome dele, a idade, pra ver se ele tava bem consciente. E depois disso, foi só bênção. Foi tão bênção que Deus me preparou uma semana antes. Falou comigo dentro do hospital. Usou uma serva dele, tava do meu lado. Ela me viu clamando. Ela não sabia quem era que eu tava ali junto. Mas ela me viu clamando. E eu clamava assim como eu nunca tinha clamado na frente de ninguém. Porque eu tenho o costume comigo de orar, mas assim, em espírito, sabe? É às vezes que eu oro em voz alta. Naquele dia eu fiquei na ponta da cadeira e orava em voz alta. E levantava minha mão e falava que o Espírito de Deus estava naquela sala, estava operando cirurgia no meu marido. E ela me olhava, eu via que ela me olhava assim de um jeito diferente. Ela não pensava, essa menina é doida. E ela me olhava de um jeito diferente. Eu percebi que ela ficava muito me observando. E no dia seguinte, o Naldo já, depois da cirurgia dele, né, ele foi pro quarto e eu tava lá também. E tinha um senhor que tava nesse quarto. E pra nossa surpresa, era o esposo dela, né?
Era o Tava. esposo dela, tava no mesmo quarto que eu. E ela, Aham. tipo, Deus usou ela, falou pra Deus Márcia. usou. Através de mim, ela viu Tipo, o que Deus estava fazendo na vida dele. ela falou, olha, isso que aconteceu com o teu marido Não foi pra não morte. foi pra morte, mas pra ele aprender que o que ele pode fazer pra Deus hoje não Não deixar faz pra amanhã. amanhã. E ela falou benzinho Bem, que eu falei no começo do vídeo pra exatamente. você. E ela até falou, foi só um puxão de orelha. Só um puxão de orelha. Não foi pra morte. Aquilo foi tremendo. Foi tremendo porque eu senti que era tanto de Deus, porque ele tava me moldando uma semana antes do acidente. E tanto que, como Deus estava no controle, que a gente falou, 50 dias, pessoal, recuperação de 7 meses. 7 meses. Eu vou postar as fotos aqui, depois vai aparecer as fotos aí do vídeo, vocês vão ver. Recuperação de 7 meses, em 50 dias eu estava trabalhando, em 50 dias eu estava em pé o dia inteiro no meu trabalho, fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu era bom. Hoje eu tenho 4 parafusos na minha perna, tenho um ferro que dá quase 60 centímetros na minha perna. E eu tava trabalhando assim, mas eu chegava em casa, a minha perna desse tamanho. Aí a minha esposa faltava chorar, né? Que ela me via naquela situação. A calça Que eu quase saía não com a saía, calça, ó, eu lá, saía com a né? calça folgada. Quando eu chegava em casa, a calça tava para explodir assim. Mas eu me fazia de forte, porque E tipo no assim, dia que ele levou um tombo, né? Que você caiu naquele dia, eu né? caí, tipo, lá onde a gente morava, não tinha asfalto na rua. E chovia, daí liso, eu caí, forcei a perna, quase que eu quebro de novo. Então, foi muito difícil, a gente passou nossa, a gente passou um perrengue muito. E Mas daí foi Deus moldando, moldando. né? Deus Daí deu um primeiro aborto, deu um acidente, acidente, né? A gente teve que sair E da casa que a gente pra morava. voltar a morar com o sogro Meu lá, aqui Deus, em Comodá. eu me vi de novo morando com meus pais. Eu falei, como assim? Mas eu casei pra ter minha vida, né? Pra construir uma família e voltar pra casa dos meus pais. Foi difícil. Não Daí foi a gente, fácil, assim. eu 50 dias comecei a trabalhar com 50 dias. Aí saiu o dinheiro do INSS que tava com 2 meses já ia fazer. Com 60 dias saiu o dinheiro do INSS. A gente veio morar em Curitiba de volta. Aí a gente alugou um kitnet eu com ela. Aí eu falei, não, vamos ter a nossa vida. E eu tava ruim ainda, não andava direito, mas mesmo assim, não vamos. A vida foi fluindo depois Aí que a gente veio pra a gente veio pra Curitiba de Araucária, daí a gente conheceu o Paulo, a gente conheceu o seu Alcides com a família deles. Nossa, ajudaram a gente muito. O Paulo, então, nem se fala. Mas isso a partir do momento que a gente conheceu a igreja Vila Códice, A Vila né? Code, né? Que A é Vila onde a gente Códice, congrega hoje. foi Nossa, um- os irmãos ali ajudaram a gente pra caramba. A gente Foi. não conhecia ninguém, todo mundo nos abraçou ali, todo mundo. Foi muito Hoje eu aberto. já conheço até gente demais lá. E a gente era mais perto do meu trabalho. E eu comecei a trabalhar, pegar mais firme no meu trabalho. Fiquei 1 ano e 3 meses lá no meu trabalho. A minha esposa também arrumou um emprego bem do lado da casa que a gente morava, no mercado. A gente começou a ter uma vida tipo melhor, começamos a comprar cama, a nossa geladeira, começamos tipo a mobiliar a nossa casa. O Paulo nos ajudou com alguns móveis que a gente ajudava ele também, ele dava algumas coisas pra gente. Então a gente tipo passou por todas as dificuldades. No frio tinha vezes que eu com a minha perna grandona no frio de 0 menos 3 graus. Ixi, era sofrido, mas mesmo assim a minha esposa estava ali dando força, não desistia. Isso. A gente não desistiu. Hoje a gente, graças a Deus, a gente já tem a nossa família. Temos o nosso filho aqui, ó. Depois disso, Deus Oi, deu... Arthur. Oi, fala com a galera aí, filho. Tudo bem, galera? Ele é meio... Ele tá assistindo o o desenho dele. desenho. Hoje Vai Deus... perder um pouco. Senão ele não deixa a gente fazer o vídeo. Ele, graças a Deus, tipo, restituiu a nossa família, nos deu nosso filho. A médica falou, olha, até 6 meses você não pode engravidar de novo. Incrível, eu perdi em janeiro. Em janeiro do ano seguinte eu engravidei dele. Certinho, daí 6 engravidou. E depois ainda teve mais, né? A gente morando lá, minha esposa engravidou. Depois que passou o acidente, ela engravidou de novo. Por 6 meses do acidente eu engravidei. Daí ela tava grávida, a gravidez dela foi muito conturbada, ela sofreu muito. Ela, tipo, tinha enjoo, vomitou durante 5 meses, ela não se alimentava. Tudo que ela comia, ela jogava. Eu era só barriga, de tão magra. Tão magra. Só barriga. E com 7 meses, o Arthur, com 7 meses, ela teve dilatação.
Um dia eu cheguei do trabalho, eu sentei no sofá e só senti Tava- assim, ó. Um negócio Falei, meu girar. Deus, que barulho, que dor foi essa? Teve erro. Pra Daqui vocês- 2 dias depois eu fui no posto, a moça falou, mãe, não era nem pra você estar aqui, era pra Já estar pra estar na na maternidade. maternidade porque ele tá nascendo. Eu Com falei, 7 como ela assim? tava com 31 semanas. O Arthur tava com o pulmão dele, se ele Bem nascesse, fraquinho, não ia tava com resistir. peso bem pouco, E porque eu vomitava muito. Até eu 5 tava meses no eu trabalho, daí vomitava. me ligaram, olha, tô indo pro médico, eu tô tendo. E eu vim desesperado, chorando no ônibus, desesperado, porque já tinha perdido uma vez, né? Só que daí o médico falou, daí chegou no hospital e falou pra ela, você vai ficar 3 meses internado aqui, que é o tempo que falta pra você ter o bebê. E eu peguei, orei a Deus, fui no banheiro, orei, falei, Senhor, o Senhor nos deu essa bênção. Eu O entrei em Senhor, desespero. o Nossa. Senhor tá cuidando, o Senhor tá no controle de todas as coisas. Eu creio que o Senhor vai tirar minha esposa dessa. Ela ficou uma semana internada. Ela ficou uma semana internada. Ela ficou uma semana lá no hospital internada. Depois ela saiu. Ficou mais 3 meses se recuperando em casa. Fazendo tudo o que eles mandaram. Tomando os remédios certinho. E o médico falou, né? A possibilidade dele nascer agora é a natureza de Deus está sendo feita. Já está dilatando. Eu não Dilatando. preciso usar nada, nenhum soro, nada para te ajudar. Pra porque te o teu corpo já tá trabalhando a favor do parto normal. Aí eles falaram, não, você vai ter que assinar esse termo. Você quer realmente ficar aqui? Você quer que ele nasça? A gente providencia em outro hospital para ele ficar, porque aqui não tem incubadora para ele E ficar. não E dá ele 100% falou, de... E como eles fizeram um exame em mim antes de tudo isso, eles falaram, o pulmão tá bem fraquinho, o peso tá bem pouco. Então eu te falo, ou segura ele até 40 semanas, tanto que ele foi até 41, que ele não quis nem sair. Queria nem sair mais. Ou a gente não pode fazer nada, ele vai morrer, porque aqui ele não pode ficar. Aí o desespero foi maior ainda. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar aqui o tempo necessário. E eu falei, meu Deus, haja aí, Senhor, faz alguma coisa. Eu fiquei 2 semanas só. 2 semanas, murmurando muito. Chorar. E eu em casa, tipo, eu chegava no trabalho, daí tinha de ficar ouvindo a murmuração dela. Porque, gente, não é difícil você ficar sozinha num quarto, naquele desespero de nasce, não nasce, meia hora. Eu não podia ficar lá, que de tipo, meia hora, medicação na veia, você sozinha, não pode, visita tanta hora do dia só, por algum tempo. Mas ela imaginava que ela ia ficar os 3 meses. Eu imaginei que vai ficar os meses direto aí. Eu falei, meu Deus, eu vou enlouquecer. Só que Deus foi tão bom com ela mais uma vez com a gente, que daí com uma semana ela voltou pra casa. Foi, mas foi muito difícil também. Só voltou pro médico depois quando foi pra ganhar já o Arthur, né? Hoje já tá aí com 2 anos e 5 meses. Uma bênção de Deus. Já quero ter mais uma menina aí, mas a minha tô tentando convencer ela. Então o médico falou, mãezinha, não levante nenhuma panela. Não precisa ser panela cheia de comida não, panela vazia. Não levante nenhuma panela. Não pegue uma vassoura, não faça isso. Aí começou as restrições, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Falei, meu Deus, eu vou ficar então o dia inteiro deitada, quem que vai fazer por mim? Aí foi que a minha irmã veio, né, a minha irmã caçula, veio pra mim me ajudar. E foi daí que eu fui vencendo. Deus a cada dia foi me ajudando. E eu fui até 41 semana. E, gente, chegou no nível que ele tava já tão encaixado, que o meu corpo, né, tava querendo expulsar já ele, que eu sentia tanto a cabeça dele mexendo, já bem, bem baixo, assim, eu sentia tanto que aquilo era uma dor terrível. Eu sentia a cabeça dele mexendo. Eu passei 2 meses sentindo a cabeça dele mexendo e eu ficava louca. Eu falei, meu Deus, esse menino tem que sair logo. Eu só queria que ele nascesse. E foi até 41 semanas. Mas não foi fácil. A gente hoje, graças a Deus, a gente tá bem. A gente já tá com a nossa família estruturada. Estamos se adaptando em Curitiba cada vez mais. Cada vez mais eu estou trabalhando, uma empresa boa. Minha esposa está hoje cuidando do nosso filho em casa. Mas não foi fácil. A gente fala mesmo, tipo, contando para vocês isso que a gente passou, galera. Mas para vocês verem que não é tipo... Não é tudo... Quando você tem um propósito de sair do seu estado, vir para outro estado, a gente tem de vir com a convicção que pode dar tudo certo no começo, ou as coisas podem sair, fugir daquela realidade que a gente está pensando. Mas a gente tem que estar preparado, né? Preparado para tudo. E a gente estava preparado.
A gente sabia que Deus estava com propósito na nossa vida. A gente sabia que Deus ia fazer algo pra gente. Graças a Deus Ele fez. Hoje a gente Do pode... jeito dele, né? A do gente jeito não dele. entendia, né? Hoje a gente pode falar, hoje graças a Deus a gente tem amigos, a gente é feliz aqui em Curitiba, as coisas dão certo, as coisas estão dando certo, conseguimos comprar nosso carro, conseguimos, tipo, estamos conseguindo as nossas coisas, criamos esse canal aqui pra gente tá mostrando pra vocês a nossa realidade, mostrando pra vocês aquilo que a gente passou. Sim. Você que passou algo parecido, não desista. A gente fala, não desiste, porque Tudo na vida tem o tempo, tem né? um tempo certo. Tudo tem o tempo Espera certo. sempre o tempo de Deus, que o melhor, ele sempre tem o melhor. Só que às vezes a gente não sabe por onde. Às vezes o caminho pode estar tomando rumo diferente. Mas às vezes a gente está pensando que o caminho vai seguir por um lado, mas Deus ele quer seguir por outro lado o caminho, porque Ele vai moldar a gente para a gente ter o sucesso lá na frente, a gente saber dar valor nas coisas, a gente saber dar valor naquilo que a gente ganha, a gente saber dar valor na nossa família, saber dar valor nos nossos amigos. E quando eu criamos esse canal, esse nosso canal aí, pra gente estar mostrando, e eu tenho certeza que quando a gente crescer, a gente vai ajudar também pessoas que passam pela mesma dificuldade que a gente. Tá mostrando as histórias, contando, ajudando pessoas, ajudando crianças. Esse é meu sonho de poder ajudar de alguma forma. Pelo menos trazer a realidade da pessoa aqui no meu canal, para estar mostrando para os meus seguidores, isso vai ser muito gratificante. Então, galera, curte esse vídeo, compartilhe. Obrigado por estar acompanhando aí, obrigado por estar ouvindo nossos vídeos. Se inscreve no nosso canal aí, acompanha nossos vídeos, acompanha a nossa rotina. Que a gente vai estar postando mais vídeos desses para vocês. E quanto mais vocês compartilham, vocês curtem os vídeos, a gente vai começando a ter mais conteúdo. Não fica aquela coisa parada, sabe? E sim, incentivando mais. Isso. Comentem, de repente, algum assunto ali no meio do caminho. Dão uma crítica construtiva aí para eu aceito. A gente está aceitando crítica, a gente está começando. O que vocês acham que a gente precisa melhorar? Escreve aí. O que você acha que a gente precisa gravar? Dê ideia de vídeo pra gente gravar aí, beleza, galera? Muito obrigado. Não esquece de compartilhar, dar o like que a gente já falou. Beleza? Até o próximo vídeo e tchau!